De volta, a gente retoma aqui os comentários do empresário Roberto Cavalcante nos estúdios, mas hoje, excepcionalmente, a gente tem um convidado especial aqui na TV Correio, que é o prefeito de Bananeiras, Matheus Bezerra. Bananeiras que se tornou aí uma referência do turismo no Brejo Paraibano e, claro, também do setor imobiliário, porque muitos empreendimentos estão acontecendo lá naquela região do Brejo, polarizado por Bananeiras. Aliás, a TV Correio, doutor Roberto, fez aqui, inclusive, uma série chamada Sobreviventes, que a gente contava histórias de empreendedores e nós trouxemos, inclusive, exemplos de empreendedores de Bananeiras que conseguiram resistir, mesmo durante a pandemia, durante 2 anos, passaram aquela crise, né, e conseguiram retomar os seus negócios agora mais forte do que nunca com a volta dos festejos juninos. Doutor Roberto, nosso convidado aqui é um jovem... É uma honra. Né? Eu agora estou me sentindo... Quando eu vou a Bananeiras, eu tenho certeza que eu sou recebido e me hospedo pelas mãos do prefeito. E quando eu venho no Correio da Paraíba, eu tenho que estar presente para poder fazer as honras da casa. Boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Meus cumprimentos ao Dr. Roberto, que é um bananeirado, né? Uma pessoa muito especial que ama e é mais um apaixonado por aquela cidade encantadora que hoje é o xodó da nossa Paraíba. Vamos dizer assim, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Dizem que é no Campo de Jordão do Nordeste agora, a né? Suíça é paraibana. A Suíça é paraibana. Tá Matheus, eu bem. sou sempre apaixonado. Eu não faço as coisas pela metade. Então eu tenho uma história fantástica com Bananeiras, que não daria nem tempo de contar aqui, que é a história de meu pai em Bananeiras. Meu pai foi colega de turma de Dr. Clóvis, e que é exatamente Clóvis Bezerra, mas isso é uma história outra. No outro dia vamos voltar a contar isso, resgatar meu vínculo familiar e de coração com Bananeira. Mas Bananeira é um acontecimento inédito, é uma coisa impressionante. A cada semana que se vai, está sendo reaberto um novo foco de desenvolvimento, um novo projeto de um conjunto de habitacional de elite. As casas surpreendem. Tem um amigo nosso que veio de Gravatá, que é um centro também turístico em Pernambuco, e ele ficou surpreso com o nível das construções dos condomínios em Bananeiras. E realmente somos testemunha. E o interessante é que não para. Vamos dizer, eu acredito que hoje tem mais de 10 condomínios em início de execução, tem outros, chega a quase uma dezena de já instalados, e nos instalados, condomínios que têm, por exemplo, 600 vagas, 600 lotes, pelo menos tem 30 casas em construção. Verdade. Nessa fase atual, que as pessoas despertaram para a qualidade de vida com a pandemia, não é? Nós temos essa constatação de que Bananeiras foi beneficiada. Um terreno que supostamente foi comprado por R$250 mil há 2 anos atrás, antes do São João. Houve uma evolução para o dia de hoje, que este mesmo lote está sendo negociado a R$800 mil. Então, de 250 para 800. Eu acho que nem tem nenhum lugar do mundo que tenha tido uma valorização da forma que está tendo, tão rápida. Né? E há espaço. Se não houvesse espaço, a iniciativa privada não estava empreendendo novos condomínios lá. Então... Exatamente, doutor Roberto. O senhor disse uma coisa muito importante. A pandemia despertou em todos nós, principalmente nas pessoas que moram nas grandes cidades, geralmente em apartamento, a necessidade de valorizar cada vez mais a liberdade. Né? E eu acho que nesse sentido aí, as pessoas, principalmente João Pessoa e Natal, buscaram um refúgio e encontraram ali pouco mais de 130 quilômetros, bem pertinho, na Serra Paraibana, um local que já estava sendo descoberto, mas que caminhava em passos não tão céleres quanto se viu nesses últimos 2 anos. Isso. Então, de fato,
eu sou testemunha e assino embaixo em tudo que o senhor falou. E a nossa terra ganha muito com isso, com a geração de emprego e renda. São novos empreendimentos, são novos restaurantes chegando. É um efeito dominó, Todas as né? semanas, ao chegar em Bananeiras, se percebe um acontecimento novo. Sou testemunha, por exemplo, inaugurou há um pouco mais de, acho que 2 meses, um supermercado, acho que é Rei Supermercado. Isso, um atacadão também. Atacadão do Rei. Não, é o seguinte, eu faço compras às vezes na nossa casa, aqui em João Pessoa. O melhor supermercado que você tiver em João Pessoa, com termo de variedade e qualidade, você encontra o mesmo. Você não precisa levar mais nada de João Pessoa. A bagagem do carro, a feira que se levava, um vinho, um molho de alguma coisa, tal, nada é mais necessário levar, porque hoje Bananeira oferece tudo isso. Tudo isso, e isso é importante porque significa o nosso comércio local antenado com a realidade e com a pegada que a nossa cidade está tendo, né? De fato, também quando eu assumi, só para dar esse dado, só no condomínio Águas da Serra tinha 105 casas em construção. Obras, alvarás de construção. Exatamente. Na realidade não tinha um alvará de construção, a prefeitura teve que chegar junto, porque é o seguinte, na minha visão, o nosso município está a cada dia com um nível de exigência maior. E o município precisa gerar as receitas municipais para poder ofertar esse público. Um serviço de qualidade, um atendimento serviço de qualidade. Então, assim, eu tenho muito orgulho de o povo e Deus ter me dado a oportunidade de ser prefeito de uma cidade tão encantadora. Você foi muito feliz na sorte da vida. A vida elege determinadas pessoas em determinados momentos para cumprir determinadas missões. A boa sorte não é somente sorte, é a boa sorte construída. E Bananeiras, na sua gestão, ela está tendo a oportunidade de ter esse desenvolvimento que talvez na história dos diversos ciclos da café, da própria banana, a aguardente e outras atividades, nada aconteceu com a intensidade e na velocidade que está acontecendo nesse momento que você é o gestor maior da cidade, da qualidade de prefeito. E, de um ponto de vista importante, doutor Roberto, em Bananeiras, e acho que o interior como um todo, Hermes, tem dificuldades de imóveis com registro. Então, o município estava perdendo alguns investimentos porque as pessoas queriam comprar um imóvel para poder empreender, criar sua empresa, seu restaurante, e ficavam com medo porque não tinha um registro de imóvel. O vendedor não tinha nenhum documento, né? Isso. E aí o município... A parte cartorial, né? Exatamente. E o município, andando no mesmo sentido desse desenvolvimento, criou o programa Minha Casa de Papel Passado, que está garantindo a regularização urbana de toda o nosso município. Começamos pelo Distrito do Tabuleiro, o senhor conhece bem. Já estamos no Distrito de Roma, que talvez seja o distrito hoje que mais se desenvolve, mais cresce na nossa região ali. Parece uma cidade, né? Na passagem. Nova. Porque isso é importante, porque o empresário, ele quer empreender, mas ele quer também a segurança. É o mínimo, né? Então, o município também tem buscado, né, com as dificuldades e os desafios inerentes a uma cidade de 22, 23 mil habitantes, a fazer a sua parte e caminhar nesse sentido da forma, através de políticas públicas que fomentem tudo isso. Matheus, vamos falar um pouquinho de infraestrutura, porque nós temos aqui, eu tenho um levantamento, que no ano passado, na última edição do São João, tivemos alguns problemas com o trânsito, com a mobilidade urbana. Neste ano, você prometeu na retomada uma solução para aquela mobilidade. Deu certo a solução? Sou testemunha que foi dada a solução. Deixa eu fazer também, logo antes de você responder, um registro histórico, um resgate histórico. O doutor Roberto falou no café. Tem muita gente que não sabe. Mas Bananeira já teve um dos primeiros barões do café da história do Brasil. E isso é relatado em livro, né? Um livro histórico que foi lançado recentemente
um dos primeiros barões de café da história do Brasil. Não era nem lá em Minas Gerais, em Santa Catarina, no Sul, não. Era aqui em Bananeiras. Exatamente, a questão do túnel, tudo isso está entrelaçado nessa história. Mas, de fato, em 2019, Hermes, aconteceu aquele travamento no trânsito do nosso município. As pessoas ficaram 5, 6, 7 horas presos sem poder tirar o carro do local. E nós conseguimos, com muito planejamento, com organização, criar rotas, né? Foi municipalizado o nosso trânsito, a gente fez um regramento, tivemos a necessidade da contratação de mais de 50 orientadores de trânsito. Deixar um abraço aqui na Guarda Municipal, que ajudou também, em Dr. Salomão, nosso secretário de Mobilidade, Ranieri, toda a nossa equipe que estão nos assistindo. E através um dos principais pontos foi deixar o nosso trânsito em Bananeiras em sentido único. E aí nós criamos a rota Peteca da Banana, que é uma sobremesa tradicional lá da nossa cidade, e a gente denominou com um nome folclórico para que as pessoas pudessem colocar na mente e se habituar a andar por ali. E nos principais dias de evento, na realidade em todos os dias, não houve travamento, porque a grande preocupação do travamento do trânsito, além da humilhação que a população fica lá sem poder se deslocar, é a questão dos veículos de emergência. Carros de polícia, ambulância, SAMU. Então, naquele ano, esses veículos ficaram impossibilitados de trafegar numa emergência. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e esse planejamento que nós fizemos. Para os telespectadores entenderem que não estiveram lá, a solução é uma solução aparentemente singela, mas de grande força. Eles alugaram um terreno, passaram a máquina, ficou um terreno plano, grande, colocaram nesse terreno algumas vans, e essas vans, a troco de acho que R$10, você recebia o seu comprovante que estacionou ali, entrava na van, descia da parte alta onde estava esse estacionamento para a cidade, da parte mais baixa, que é o centrão, onde tem a festa mesmo de São João, as comemorações todas. Depois, ao desejar voltar para o seu carro, apresentava seu recibo, tinha o mesmo transporte, a mesma van, lhe levava de volta para o local onde estava estacionado o seu carro, e você dali saía para os novos canais viários da cidade. Contando assim é muito simples, mas só sabe o que foi isso quando você tem um comparativo do que aconteceu há 2 anos atrás e o que aconteceu este ano, em termos de não ter nenhum constrangimento, não ter nenhum problema de estacionamento numa festa popular, que é uma festa gigantesca. Nós tivemos dias, doutor Roberto, Hermes e nossos telespectadores, de termos dentro do estádio Bezerrão, que era a nossa arena de eventos, 60 mil pessoas acompanhando o show do Gustavo Lima. Isso significa 3 bananeiras dentro do estádio, né? Contando com a população realmente da primeira residência. Porque quando a gente pega aí os dados das pessoas que têm Bananeiras a segunda residência, as pessoas que não estavam também na festa, acho que Bananeiras chegou a ter mais de 80 mil pessoas na nossa cidade em circulação. Você falou em mobilidade, o doutor Roberto precisou utilizar o serviço da mobilidade. Eu não sei se vou aqui estou monitorando com o Hermes. Eu tenho 1 minuto e meio. É isso. Não sei, eu tenho em 1 minuto e meio, não sei se eu vou conseguir. Vamos lá. Mas vou dar uma sugestão. Hoje, nacionalmente, está Bananeiras configurado como uma cidade que é uma cidade turística e é uma cidade dormitório de fim de semana, na qual grande parte da população é da minha faixa etária, em torno dela e a decorrência dela, que são meus filhos e meus netos. Então você tem uma salada, mas com uma forte presença do idoso. O idoso, eventualmente, precisa de determinadas assistências médicas. Eu acho que é uma grande oportunidade, lhe trago aí a nível de sugestão, não tem nenhum interesse pessoal no segmento, mas eu lhe trago para a sugestão de você transformar Bananeira num centro de assistência de saúde, na qual
o idoso ou outro cidadão possa querer fazer seu check-up no fim de semana, tal. E ser feita uma parceria público-privada, na qual entrava a prefeitura e entrava a iniciativa privada, para nós construirmos um centro de saúde que seja modelo. Temos dizer, amplo no sentido de garantir, porque eu tive um problemazinho, pintaram esse problema como um problemazão, mas na verdade eu passei por 4 locais para ser atendido e para poder finalmente me dirigir para João Pessoa, que era o objetivo que eu devia ter desde o início. Por quê? Porque falta estrutura montada para isso. Então eu acho que é uma oportunidade muito grande. A localização de Bananeiras é extraordinária, está perto de grandes cidades, boas cidades, e fundamentalmente isso que você registrou, o poder aquisitivo de quem está indo e construindo casa lá é o top do poder aquisitivo. Se você pegar um condomínio daquele de Bananeiras e comparar, ele é comparável, compatível com qualquer bairro bom de São Paulo, o poder aquisitivo. Então você tem um espaço gigantesco para... Entendo que não pode ser uma atribuição da prefeitura, tem que ser uma parceria, mas dentro de seus projetos, transformar Bananeira num centro de assistência médica que seja regional e que possa atender aquele padrão desses, não 60 mil, mas algumas que possam necessitar de um atendimento de emergência. Doutor Roberto, eu aceito a sugestão e já me colocando à disposição para dialogar com a iniciativa privada, acho isso muito importante. Temos feito diversas parcerias com a iniciativa privada, o São João é um grande exemplo. A saúde pública é algo difícil de poder resolver, e a situação a qual recebemos a saúde de Bananeiras, onde um laboratório municipal não funcionava nem 24 horas por dia, onde o hospital não tinha um raio-x sequer, onde um prédio como aquele da entrada da cidade não tinha funcionalidade. Então nós estamos resolvendo muitas situações, mas sabedores dos desafios e sempre com a vontade e com a garra de melhorar, né? Estamos numa cidade de 22 mil habitantes, né, com as limitações financeiras, mas com um desejo muito grande e com um pensamento lá na frente. Então, acato a sugestão, agradeço a ideia e me coloco à disposição também, já solicitando que o senhor, com o know-how e essa rede de contatos que o senhor tem... nós podemos fazer a zoada, a propaganda. Agora, acho que cabe empresários do segmento médico, laboratórios de análise, clínicas, sejam atraídas, ter um empreendedor macro, que, vamos dizer, digamos, como fosse um shopping de saúde. Um shopping de saúde instalado lá. Com o município incentivando, aí a parceria, naturalmente, se estabeleceria. Mas, enfim, concordo em gênero, número e grau que o município de Bananeiras tem hoje exigências tal qual uma capital. É claro, até porque cresceu muito populacionalmente isso. Falando, né? Então, e está crescendo. Está crescendo. E está crescendo, vamos dizer, se Bananeira tem 20 mil habitantes, pelo menos os milhares de habitantes que estão empreendendo em Bananeiras, todos têm um poder aquisitivo altíssimo. É aquela população flutuante, né? Não é? Verdade. Não tem o perfil da população média de Bananeiras, diferente, é outro animal. O morador dos condomínios tem um outro perfil. Verdade, são pessoas que vêm de João Pessoa, Natal, e que se somam para a gente poder fazer daquela terra uma cidade cada vez melhor e mais desenvolvida, porque tudo isso reflete na geração de emprego e renda para a nossa população, que é o principal. E, além do mais, o atendimento dessa população flutuante, que é diferenciada, isso pode beneficiar
o nativo de Bananeiras. Porque Claro. Por isso é que eu acho que tem que ser de acordo com a parceria que for feita, né, a prefeitura uma parceria garantir público-privada, porque o lado atendimento público dessa parcela da população local. o lado público tem que comparecer para dar assistência às pessoas que são necessárias ser dado, porque não tem poder aquisitivo, não tem dinheiro para o SUS, todo esse problema tem que estar integrado dentro desse projeto. Mas ele tem que ter essa ancoragem que o que vale no mercado é a demanda. A lei da oferta e da procura não existe estrutura de saúde naquela região. Precisa haver, porque tem uma nova população, um novo conceito. É verdade. Verdade. Inclusive, isso já se estabelece em algumas situações da nossa Paraíba, exemplo do Hospital Help, que está sendo construído em Campina Grande. Né, que vai atender o privado, o público e também o filantrópico. Enfim, é algo que a gente tem que pensar e avançar muito, não só em Bananeiras, mas na região como um todo. Porque o senhor falou bem, a gente tem que pensar e sempre visar no desenvolvimento também regional, porque o Brejo da Paraíba é encantador. E todas as vezes que eu vou ao Rio Grande do Norte, a Natal, eu fico com ciúme, porque o natalense chama Bananeira como se fosse um município do Rio Grande do Norte. Porque a distância de Natal a Bananeiras é similar a de João Pessoa, Bananeira. Isso é bom, é Bananeiras quem ganha. Matheus Bezerra, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, seja sempre bem-vindo. Você é um convidado muito especial, a Prefeitura de Bananeiras tem investido muito, o povo de Bananeira também merece esse crescimento, esse desenvolvimento. Espero que você aproveite essa ideia sugerida aqui pelo Dr. Roberto Cavalcante para colocar aí mesmo como obrigação dessa parceria, né, incrementar ainda mais a assistência à população de Bananeiras. Matheus está tendo o privilégio de ter a primeira entrevista conjunta nossa, que a gente sempre chama o Roberto Correio Convida, né? Mas é uma outra formatação. Hoje nós fizemos a coisa assim, com muito carinho, com muita admiração e achando que é oportuno. Porque você hoje inaugurou, e eu inaugurei o meu primeiro passeio de ambulância saindo do Brejo para João Pessoa. Eu agradeço demais, Hermes, Dr. Roberto, para mim uma honra ter inaugurado o Roberto Cavalcante Convida de uma forma especial, de uma forma espontânea. Para mim é sempre uma honra poder conversar com vocês, conversar com os telespectadores da Correio, esse sistema gigante na nossa Paraíba que presta um serviço de muita qualidade, de boa informação para todos os paraibanos. Sinta-se em casa como eu me sinto em casa em Bananeiras. Muito obrigado. Doutor Roberto, até quinta-feira, né? Até quinta. Ok. Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Bom, e a Sudene lançou